Imagine viver em um império poderoso, cercado de deuses falsos e tirania, e de repente presenciar o Deus verdadeiro, Jeová, mostrar que nenhum deles tem poder. Essa é a história das 10 pragas do Egito, um relato real que mostra a força, a justiça e a misericórdia de Jeová. O povo de Israel estava escravizado no Egito há muitos anos. Os egípcios os tratavam com crueldade e o faraó ordenava trabalho duro e punições severas. Mas Jeová não havia esquecido seu povo. Ele escolheu Moisés como seu porta-voz para libertar os israelitas da opressão. Quando Moisés e Arão foram ao faraó com a ordem de Jeová, "Deixe meu povo ir", ele se recusou, desafiando diretamente o verdadeiro Deus. Jeová ordenou que Moisés tocasse as águas do Nilo com seu bastão. Instantaneamente, o rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, a água ficou imprópria para beber e o cheiro era insuportável. Apesar do impacto, o faraó continuou irredutível. Rãs invadiram o palácio, casas, camas e panelas, uma praga desconcertante. Quando o faraó pediu a Moisés que fizesse as rãs sumirem, prometeu libertar o povo. Mas quando a praga cessou, ele voltou atrás. O pó da terra virou piolhos que infestaram humanos e animais. Os magos egípcios não conseguiram replicar essa praga e reconheceram: é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Moscas invadiram o Egito, mas o território de Gozém, onde viviam os israelitas, ficou ileso. Jeová demonstrava seu poder seletivo e protetor. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Uma praga mortal atingiu os rebanhos egípcios. Bois, cavalos, camelos e ovelhas morreram. Os rebanhos dos israelitas permaneceram saudáveis. Novamente, Jeová mostrava a diferença entre seu povo e os egípcios. Furúnculos e ulcerações cobriram pessoas e animais. Nem os magos conseguiam se apresentar diante do faraó por causa das feridas. A resistência dele era absurda diante de tanto sofrimento. Uma tempestade de granizo jamais vista caiu sobre o Egito. Foi a primeira praga que veio acompanhada de um aviso claro: quem temer a Jeová, abrigue seus servos e animais. Alguns egípcios obedeceram. Jeová demonstrava misericórdia e dava oportunidades. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Uma praga mortal atingiu os rebanhos egípcios. Bois, cavalos, camelos e ovelhas morreram. Os rebanhos dos israelitas permaneceram saudáveis. Novamente, Jeová mostrava a diferença entre seu povo e os egípcios. Furúnculos e ulcerações cobriram pessoas e animais. Nem os magos conseguiam se apresentar diante do faraó por causa das feridas. A resistência dele era absurda diante de tanto sofrimento. Uma tempestade de granizo jamais vista caiu sobre o Egito. Foi a primeira praga que veio acompanhada de um aviso claro: quem temer a Jeová, abrigue seus servos e animais. Alguns egípcios obedeceram. Jeová demonstrava misericórdia e dava oportunidades. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Uma praga mortal atingiu os rebanhos egípcios. Bois, cavalos, camelos e ovelhas morreram. Os rebanhos dos israelitas permaneceram saudáveis. Novamente, Jeová mostrava a diferença entre seu povo e os egípcios. Furúnculos e ulcerações cobriram pessoas e animais. Nem os magos conseguiam se apresentar diante do faraó por causa das feridas. A resistência dele era absurda diante de tanto sofrimento. Uma tempestade de granizo jamais vista caiu sobre o Egito. Foi a primeira praga que veio acompanhada de um aviso claro: quem temer a Jeová, abrigue seus servos e animais. Alguns egípcios obedeceram. Jeová demonstrava misericórdia e dava oportunidades. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Gafanhotos cobriram a terra e devoraram o que o granizo havia deixado. O Egito ficou desolado. Os oficiais do faraó suplicaram para ele ceder. Mesmo assim, o coração dele seguiu duro. 3 dias de trevas espessas cobriram o Egito. Ninguém se movia, mas os israelitas tinham luz em suas casas. Mais uma vez, Jeová mostrava seu poder e cuidado. Jeová avisou: à meia-noite,
todos os primogênitos do Egito morreriam. Os israelitas obedeceram à instrução de marcar seus umbrais com sangue de cordeiro. Assim, o anjo da destruição passou por cima das casas. Foi a primeira Páscoa e, finalmente, o faraó deixou o povo ir. As 10 pragas mostraram que Jeová é um Deus real, com poder absoluto sobre a natureza, sobre deuses falsos e sobre reis arrogantes. Ele protege os que o obedecem